segue Cássio Cardoso diretamente para o Bahia. Como eu falei na abertura desse quadro dos clubes, a gente aqui prioritariamente não coloca nas estatísticas os 3 primeiros jogos. Mas, como vai ter sempre gente reclamando, a gente traz os 2 números. Então, o Bahia de Sene, o Bahia com o elenco principal, com os profissionais, tem 10 jogos esse ano. 7 vitórias e 3 empates, o que dá um aproveitamento de 80%. Se a gente colocar na conta os 3 jogos com a base, entram mais 2 empates e uma derrota, e esse aproveitamento cairia para 66%, tá? Que é o oficial, e alguns sites, programas de TV vão trabalhar dessa forma, e a gente não tem como não argumentar contra, é o oficial. O aproveitamento do Bahia no ano é 66%. A estratégia do clube foi não colocar os 3 jogos, mas aqui, para a gente ter um entendimento mais objetivo e real do que é a temporada, a gente traz aí como maior destaque os jogos com Ceni. 24 gols marcados e 3 sofridos, né? Sofreu pouquíssimos gols o Bahia com sua equipe principal, tá? 34 jogadores utilizados, sendo 16 da base, tá? E 2 deles já não estão mais no clube, né? Incluindo Everaldo, que é um dos jogadores que chegou a fazer 3 gols na temporada. Em relação ao número de jogos e minutagem, veja como já é bem menor que a do Vitória, tá? Cano é o jogador com maior minutagem, 540 minutos. Depois a gente tem um bloco ali de jogadores acima dos 450, né? Eric, no caso, volante, tá aí como zagueiro, porque foi atualizado na, de uma atualização anterior, mas Eric, volante, Rodrigo Nestor, meio de campo, Danilo Fernandes e Rezende, tá? Em relação a gols, Lúcio é o artilheiro do Bahia na temporada, seguido por Eric Puga e o William José, já tirei da lista aí. Everaldo, tá? O William José tem 3 gols em 196 minutos. É uma marca bem interessante. Cardoso, o primeiro tema que eu trago é que das vezes que a gente analisou o Bahia aqui nessa temporada, Lúcio não foi o jogador que levou a estrelinha. Não sei se será hoje. Mas, aos olhos de quem não acompanha minuto a minuto do Bahia, é quem está saltando aos olhos. Assim, parece que ele se consolida com toda a expectativa que se teve da contratação. Ele chega, ele vai bem na Série A, ele responde bem, mas ele agora vira protagonista do Bahia, né? E aí eu não sei se na sua visão realmente a estrelinha não fica com ele, como não ficou nos outros programas, como um grande jogador da temporada, mas talvez no acompanhamento de minuto a minuto outros nomes possam ser identificados, mas que parece a imagem do clube em 2025, parece ser Lúcio. É, isso foi até debatido, né? Um jogador que foi muito elogiado, mesmo perdendo tantos gols, né? Lá em La Paz. É isso, Fred. Concordo. Só fazer um parênteses bem rápido. O América, o Bahia foi 5-1. E esse Sim, 1 que foi levou. importante, Que é o porque golzinho de Danilo é Fernandes. o golzinho do Danilo Fernandes, que abalou estruturas lá dentro. Veja, o Lúcio, ele tá. Essa temporada é o seguinte: ou o Lúcio era aproveitado e virava um dos pilares desse time, ou ele ia parar no Girona rapidamente. O investimento foi altíssimo, né? E você não pode fazer um investimento desse para tapar o jogador ou para não dar sequência ao jogador. E ele está tendo sequência. Veja a reta final da temporada passada, inclusive ele e Ademir foram que salvaram a reta final do Campeonato Brasileiro do Bahia. Foi o Ademir e o Lúcio. Os caras não estavam jogando bem. O time coletivamente não ia bem, mas Ademir e Lúcio estavam lá se virando. E esse ano ele parece mais adaptado. Tá rolando um debate entre seleção uruguaia, Bielsa e Bahia,
porque o Bielsa entende que o Lúcio é um jogador de beirada, tem que ficar mais leve, tem que trabalhar com outras características, e o Beto trabalhando como cara de área, trombador, com força, e está havendo uma discussão na preparação aí, né? Tem ruído. Mas, para mim, é o Bahia que está com a visão correta de como aproveitar o Lúcio, tá? Ele é um jogador que tem um faro apurado para gol, até quando ele não estava tendo uma boa relação com a bola, né? Tomando decisões erradas, às vezes chutava mal, dava um passe errado, para dar sequência na jogada, muitas vezes se atrapalhava, mas quando estava perto do gol, era impressionante como ele estava em condição de finalizar. E eu chamo muita atenção para isso. O jogador que perde gol, ele tem uma qualidade, dizendo em números, um volume de chance. Ele está no lugar certo, na hora certa. Isso é algo que tem que ser valorizado. Você tem uma pá de centroavante que não perde gol, não finaliza. E você, caramba, velho, a bola não chega, o que é? Para Lúcio não tem isso. Velho. Ele vai finalizar, ele vai ter chance. Às vezes não vai fazer. Mas o fato dele estar sempre perto do gol, sempre em uma condição de finalização, e temos como observar, por exemplo, movimentações do Lúcio que mostram esse apuro dele, do faro do gol. Como ele movimenta, quando a bola vem dali de fundo, ele ataca o primeiro pau, saindo de trás do zagueiro para finalizar na frente. Como ele consegue fazer movimentos sempre verticais, sempre buscando a direção do gol, até para chutar. O gol que ele fez contra o Palmeiras ano passado na Fonte Nova foi um gol que só ele faria no elenco, porque ninguém chutaria aquela bola, de ela estava muito próxima do corpo, com um cara de jogada na frente. O Bahia era um time que ficava muito preocupado em encontrar o melhor momento para finalizar. Às vezes até exagerava, soava preciosista isso. E o Lúcio, ele é chuta da estrela. Ele olha para o gol e diz, é lá que eu tenho que chegar. E aí vai. E ele manda o sabugo para o goleiro que se vire. Então, essa característica dele, ela é muito importante. Ele tem realmente uma facilidade para finalizar. E tem aquela coisa de jogador que nem quando finaliza errado, quer dizer que vai dar errado. Porque eu vou dar um exemplo, o gol do Colo-Colo que ele fez pelo Campeonato Baiano, foi o segundo, né? Não foi o primeiro dele. Ele dribla, faz um drible de corpo e chuta de mocotó. A bola vai no gol, velho. Irrita, sabe? Essas coisas acontecem com o Lúcio. E isso precisa ser valorizado. Ele está desenvolvendo outras características interessantes. Esse lance do jogo do Colo-Colo, ele faz um drible de corpo, ele temporiza a hora de pegar na bola e isso vira uma finta em cima do zagueiro. E isso aconteceu com o William Oliveira, velho. O cara tirou o William Oliveira para dançar no Bavi e deixou o Pulga na cara do gol. Coisas que o Lúcio não estava nos acostumando a ver na temporada passada, que foi a temporada que ele chegou. Então, você vai enxergando uma evolução dele. E o jogo contra o The Strongest, o jogo mais importante do Bahia em décadas, foi o de La Paz, Lúcio foi o melhor em campo, exibindo uma personalidade muito importante para um jogo daquele. Não foi só uma questão técnica e nem física, que foi notável, que ele correu o jogo inteiro naquela condição de altitude, foi um negócio impressionante. Pô, me lembrou até aqueles coroas, assim, nessa idade aí eu corria também o campo todo, quando a gente jogava bola com os mais velhos, né? O cara, nessa idade aí, correu o campo todo, não, mãe. Nessa idade, na altitude, as pessoas sentem também. E ele não sentiu, aparentemente. Né? Tava lá inteiro, quase fez o gol da virada ainda no segundo tempo, já no final, na jogada individual. E ele teve, principalmente, uma atitude muito positiva. É como se ele começasse a internalizar também esse protagonismo, de buscar a solução ele mesmo, de assumir determinadas atitudes. Então, isso é algo... Eu não colocaria a estrelinha ainda do Lúcio. Quando a gente chegar lá, eu explico melhor, porque para mim tem jogadores que estão regendo e um específico, regendo essa condução continua do Bahia. Continua com ele a estrelinha, impressionante. Mas não é o da Lupa, não, tá? Sim, não é o da Lupa, não. Não é o meu 10, não. Não é o velhinho bom de bola, não. É o que todo mundo. Você tá seguindo a linha de Ravel e Pedro, que passou por aqui. Ele tá gerindo. Mas o Lúcio, ele tá se candidatando a protagonista, está se candidatando a um jogador que vai se configurar um pilar desse time. Quando você fizer o pilar do gol, o pilar da defesa, o pilar do meio, o pilar do ataque, o Lúcio vai ser o pilar do ataque. Ele está indo nessa direção. Hoje o William José chegou, impressionou o Rogério Ceni com a sua técnica. O Rogério Ceni disse isso. O Rogério Ceni não se empolgou com a contratação do William José. O William José não estava nos planos. Buscar o William José. O Bahia estava com o Lúcio, estava com o Everaldo estava naquela.
Aí vem uma oportunidade de William José, porque ele não se adaptou na Rússia e o Bahia contratou. Inclusive preocupado se isso poderia gerar um teto para o Lúcio. Né? Mas o Lúcio não está nem dando ousadia. E o William José está bem. Você trouxe aí os dados dele, né? 3 ok, gols jogo. É isso. Aí ele vai dizer, ele jogos fez 2 menores, gols. né? 3 gols em 196 minutos. Jogos menores em 2, né? Mas o último foi ele que fez o gol contra o The Strongest, que foi gigante. Empurrou, né? Mais gol de Exato. centroavante. Tava lá, né? É isso. Entendeu? Então, assim, ele chega para concorrer, mas o William José tem uma característica de construção de jogo, de leitura, e essa técnica que chamou a atenção do Rogério, que pode permitir que os dois até joguem juntos, em determinado momento. Então, eu vejo ali o Lúcio numa condição muito favorável, criada por ele e também pelo elenco do Bahia, já que agora, por exemplo, tende a ter 2 jogadores agudos pelos 2 lados, como opção. Então você tem o Ademir de um lado, o Eric Puga do outro, pode ser o Kaique, que fez uma boa estreia na volta dele no sábado. E aí você alimenta mais, você cria mais jogo. Né? Não era o caso do Tassiano, por exemplo, quando jogava pela esquerda, nem do Jean Lucas, quando jogava mais pela esquerda. E o Biel, ele nunca se firmou para ali gerando o jogo. Então, é uma oportunidade que tem o Lúcio também. Oi, Xará. Nesse cenário todo, em nenhum momento bate... porque realmente parece ser diferente. Que, pela idade de Lúcio, assim, se ele continuar dessa forma, no fim das contas, o objetivo da SAF é gerar dinheiro. Assim, tem aquela SAF que pode ser uma outra situação, pode ser gerar uma imagem melhor, enfim, mas de forma geral, a SAF é gerar dinheiro. Até que ponto Luxo pode sair na próxima janela? Se é algo assim que... Porque o potencial de revenda dele é assim, porque ele foi comprado para esse sentido, né? Acredito eu. Até que ponto o Bahia se prepara, uma parte do Bahia se prepara para isso e uma parte da SAF enxerga... Como é que o Bahia lida com isso? Porque, por exemplo, alguém vai ser vendido alguma hora. Assim, é absolutamente normal que isso aconteça, e sobretudo quando um jogador de 65 milhões chegar a uma proposta de 100, 120, não sei, faço a menor ideia do quanto eles venderiam para achar que valeu a pena investir 60 milhões. O Lúcio também foi um investimento de oportunidade, né? E o Bahia era o caminho viável para começar esse trabalho com ele. O Lúcio, eu duvido que o Lúcio comece 2026 em Salvador. Mas termina o ano, pelo menos. É isso, mas eu acredito que ele termina o ano. Pronto. Eu acredito que ele termina o ano. A não ser que vire uma questão assim. Não, minha pergunta é justamente essa. Se trata é um risco, trata como um risco pequeno, risco calculado. O Bahia não se comunica nesse sentido, né? Assim, não faz sentido. Mas eu posso lhe afirmar que a venda do Lúcio faz parte do planejamento. Inclusive, se essa venda não vier como proposta consolidada, atrativa, enquanto ele estiver no Bahia, eu não duvido que ele vá para um time do Grupo City e um centro da Europa, como, por exemplo, o Girona. Entendeu? Para lá dá o custo. Porque lá ele tem ali uma visibilidade, enfim, que talvez não tenha aqui. Agora, o Bahia, por mais que o torcedor tivesse essa perspectiva, não era planejamento do Bahia já estar na Libertadores nessa temporada, tá? Era uma construção. Se imaginava que ia chegar em 3, talvez 4. Não que não quisesse, mas não era o que dizia assim, vai ser dessa forma. Planejamos que no 2024 vamos já garantir a vaga na Libertadores. Não estava assim o planejamento. Mas aconteceu. Então, o fato do Bahia estar na Libertadores pode fazer com essa coisa do Lúcio seja toda trabalhada aqui mesmo. Porque às vezes a Libertadores a coisa encaixa, ele funciona numa competição internacional, sul-americana, que tem alguma visibilidade para outros mercados, e aí aqui mesmo se trabalha a valorização dele como ativo para vender. Mas eu não penso que, pelo que foi investido no Lúcio, ele vá construir uma história longeva no Bahia. Mas pode ser uma boa história, sabe? Pode ser uma história de um jogador que tende a se desenvolver. Um ano na alta. Hein? Ano na alta. Pelo menos um ano na alta. Isso. É o que eu acredito, um ano na alta. E até por isso que é importante que ele seja aproveitado, porque pode ser que se ele passe esse ano sem ser aproveitado pelo Rogério, ou subaproveitado de alguma forma, aí é que vai convencer de vez o grupo a negociar o atleta, porque não vai perder esse dinheiro. Por outro lado, você tem um Bahia dando oportunidade a alguns jogadores, como que não parecia, o Cauã Davi, o Fred, zagueiro, o Thiago,
O Del tem 16 anos. Já jogou contra o Barcelona e foi convocado para a seleção. O Juan Pablo, também muito novo, 16 anos também. O Fez Vitinho. 2 gols hoje na vitória do Então, Brasil sobre o Equador. o Vitinho, o Juninho, são jogadores do meio para frente, com a característica de jogadores agressivos, que partem para o drible, que tem dinâmica, e que de repente passam a se tornar opção, não é só para o time de cima, é para fazer negócio. E aí isso possa diminuir a ansiedade para a negociação do Lúcio. Mas a linha do tempo está prevista essa. Você traz, engorda o boi e vende, e esse é o ano de engordar a reputação aí de Lúcio. Cássio, já coloquei a estrelinha do melhor jogador da temporada, Caio Alexandre. Aniversário dele hoje, inclusive. Barbaridade, uma barbaridade o que Caio Alexandre tá jogando de novo. Né? Na temporada passada ele começou muito bem também, seguiu muito bem em boa parte do Brasileirão, mas depois acabou caindo junto com o restante do time. Associo a uma questão física, uma gestão de elenco ruim do Rogério Ceni, né? Que acabou insistindo na mesma formação até estourar os caras, mas ele já voltou ali numa forma absurda, assim, e me dando a impressão de que está mais competitivo sem a bola, sabe? Ele não é que ele não fosse um jogador que não marcasse, ele marca, mas ele me parece mais... Caramba, a última vez que eu vi alguém falar isso de um jogador foi sobre o jogador profissional. O quê? Que sem a bola é melhor. Assim. Não, pô, não é isso. O que eu queria dizer é que ele sem a bola em 2024 era um nível, ele parece melhor sem a bola em 2025 do que estava sem a bola em 2024, entendeu? E aí, isso eu estou associando a uma capacidade dele de ir mais para o choque, de ir mais para um combate pela bola, tomar a bola, impor um jogo físico que ele não parecia preparado para ter no nível que está mostrando nesse início. Agora, repare, a gente tem que fazer sempre os filtros do momento da temporada, mas está acontecendo. E eu acho que ele está muito bem, por isso que a estrelinha para mim é dele. É o jogador mais regular dessa etapa da temporada que a gente está avaliando. É ele. De verdinho, goleiro. Ninguém, velho. Goleiro é o problema, né? Goleiro é o problema. Inclusive, no quadro aqui já tá a troca aí, né? Denis Júnior deixa o clube e Ronaldo chega. E o Bahia não parou, tá? O Bahia trouxe o Ronaldo pro lugar do Denis Júnior. Esse eu vi um vídeo seu rezando para ser isso, né? Você fez um vídeo no Instagram rezando para que fosse isso, né? E aí, evidentemente, já tive a informação, por obra e graça do Espírito Santo, que o Bahia não está tratando o Ronaldo como o goleiro que vai ser o goleiro da temporada. E aí, nessa lógica, já metendo o bedelho nessa negociação, para mim o Bahia sai ganhando. Sai o Denis Júnior, que pode vir a ser um grande goleiro, e não duvido disso, mas que ainda não é um grande goleiro, é um cara que não chutou bola em Série A. E vem Ronaldo, que mesmo tendo sido rebaixado pelo Atlético Goianiense, amadureceu uma barbaridade, é um goleiro que ganha jogo, ele já fez partidas de ganhar jogo, inclusive pela vitória contra o Bahia na Fonte Nova, já pegou algumas vezes, teve um Bavi que foi 1-1, Copa do Nordeste 19, teve um 2020 que vitória de 2-0, que ele foi um negócio absurdo, só faltou fazer chover, quase arrancou o emprego de Roger Machado sem culpa, né? Roger foi responsabilizado, sendo que o Bahia chutou 200 vezes no gol e não conseguiu superar o Ronaldo. Então acho que o Bahia está ganhando nisso. Mas vamos lá. Santiago Mingo, para mim, merece o verde. O Canu também merece. Gabriel Xavier, poucos jogos ainda na temporada. Não vou destacar negativamente nem positivamente. O David Duarte também acho que está aí num processo ok. E o Vitor Hugo pode botar o sinalzinho de menos. O Vitor Hugo, o Bahia quer negociar o Vitor Hugo. Certo. O Rogério Ceni, inclusive, foi muito educado ontem, no sábado, na verdade, quando foi perguntado sobre a não utilização do Vitor Hugo e sim do Fred, que é um zagueiro da base, que teve muita personalidade, inclusive. Agradou no jogo contra a Juazeirense. Foi titular o Fred e não o Vitor Hugo. E o Rogério Ceni usou um argumento sobre pé preferencial, posição de zagueiro. No duro, ele fez aquilo que um técnico tem que fazer em coletiva mesmo, joga o seu baratinho, não tem que ficar expondo problemas internos, mas aqui ele não conta com o Vitor Hugo, tá claro. E o Bahia
está buscando negociar o Vitor Hugo. O Vitor Hugo está sem prestígio no Bahia. Vamos lá. O Cauã Davi, eu acho que merece o verde, sabe por quê, velho? Ele fez o jogo, ele participou dos jogos que o Rogério até usa essa expressão. O Bahia jogou mais do que pontuou nos 3 primeiros jogos do Baiano, e o Cauã rapidamente foi pinçado para Rogério para fazer alguns jogos pelo time principal. E aí ele merece esse destaque aí. O Jean Lucas está a caminho. Eu não vou ficar avaliando todos, né? Assim, Veja, só um ponto não é para quem tá bem não, tá? É para quem tá muito bem. Então certo? Pronto. Quem tá muito bem, Eric Pulga, pode arrastar lá para cima. Arrasta para cima. Vou tirar de Cauã, tá? Tire. Tá bom. Foi porque foi contexto. Eu fui de contexto. Exato. Porque não é só assim, tá bem no ano. É não, assim. não. Quem merece destaque? Porque não é um bolinha verdinha de um jogo. Meu irmão, nesse tipo aí, a gente tem o Caio Alexandre, que é a estrelinha. Quem mais, assim, merece? Que temporada tá fazendo? Eric Pulga, Ademir e Lúcio. É isso, né? Alguém vai dizer, Ademir não jogou nada na partida contra o The Strongest. Concordo, foi mal. Mas Ademir já deve ter umas 10 assistências na temporada. Você não vai descartar um negócio desse. Inclusive, nos outros programas, era quem disputava a estrela com o Caio Alexandre. O William José, não foi citado. Ele precisa de uma evolução física ainda, né? Mas a primeira impressão dele tá boa. Tá boa. O negativo. Deixa eu ver se tem alguém que eu boto. O Nicolas Acevedo, para mim, tá devendo. O Nicolas Acevedo. Michel Araújo não joga, né? Rapaz, ele foi titular pela esquerda contra o Juazeirense. Deu assistência, primeiro gol, jogada individual. Tá muita transpiração. Contra o Juazeirense até Iago Felipe jogou, que não tem nem roupinha aqui. Eu quero saber se é pra botar roupinha, Iago Felipe, se não vai mais sair. Não. Iago Felipe foi aproveitado ali porque foi o jogo para dar rodagem mesmo. Você vê que entrou o Kaique, gente que não estava jogando acabou sendo aproveitado. E eu vou colocar também um negativo. Talvez seja exagero, então eu vou poupar o Arias ainda, tá? Mas ele não voltou na velocidade do ano passado. Mas eu vou botar um negativo em Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, ele talvez tenha naquela falha, o que é um tanto quanto cruel, né? Vida de goleiro é um negócio sério. Naquela falha do jogo com a América, talvez ele tenha colocado um bode na sala do Bahia, que está batendo biela atrás de goleiro e não consegue. O Bahia está aí. O goleiro, o costarriquenho, o Patrick Siqueira, lá do Casa Pia, é um objetivo do Bahia, sim. Ainda é. Mas tem uma questão de grana envolvida. E talvez o Bahia pudesse esperar um pouco, sabe? O Danilo tá aí, terminou bem a temporada naquele jogo do Atlético, mas a falha dele repercutiu bastante. Foi um gol pouco relevante, mas você sabe aquela coisa, você precisa da sua confiança. E aí, eu não sei, inclusive, quem vai ser o titular amanhã, porque teve o contexto da altitude, da adaptação. Acho que agora fica Marcos Felipe, né? Veja, não tenho certeza. Mas o Danilo foi titular sábado. E o que me deu a impressão é que quem foi titular sábado não será titular terça. É isso. Aí, mas não há uma definição, não. Então, eu diria assim que de forma geral, Fred, é isso aí. Esses jogadores que destacam, os negativos estão aí, o Vitor Hugo, o Danilo e o Acevedo. E o Arias escapou. Mas, enfim, Borducci está voltando de lesão, o Juba tá ok, enfim. Acho que o que seria o titular hoje? Os 11. Titular hoje. 3 zagueiros, como jogou lá ou não? Vai ser. O que é que eu acredito? Que será? Que eu ainda colocaria Danilo em vez de Marcos Felipe, mas eu acredito que vai ser Marcos Felipe. Não é para amanhã, não, tá? É o melhor Bahia possível, juntando com a cabeça de Ceni, seja pro jogo de amanhã, seja pro que for. O melhor Bahia possível. Ele tem, para mim, na minha cabeça, Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Mingo e Juba. Gilberto, Gabriel Xavier, Mingo e Juba. Certo.
Caio, Jean, Everton Ribeiro, Pulga, Lúcio e Ademir. É time. Não é com os 3 zagueiros, né? Não. Com os Mas 3 zagueiros. com os três zagueiros vai deixar dançou Juba, Juba, né? Aí sai Juba e entra Gabriel e entra Canu. Aí Canu vai para a quarta zaga, onde ele se encontrou com Gabriel Xavier ano passado, e Santiago Mingo faz o zagueiro pela esquerda ali. Certo. Que é uma formação que me agradou. Eu vi 2 vezes. Eu vi o jogo do América, me agradou. O Bahia fez 4-0, podia ter feito 6 em 7 em 32 minutos. E o jogo do The Strongest, o Bahia também fez um jogo muito bom com essa formação do primeiro tempo. Então, Eu vou botar uma pequena bolinha aqui em Canu. Porque, queira ou não, é uma opção muito viável, né? é isso, exatamente. Perfeito. É isso, Cardoso. Obrigado aí Tudo bola, meu irmão. por esticar aí sua noite e madrugada. Aliás, tem 2 Chega de superchats. que horas? Vamos lá. Só um segundo, Cássio. Tem 2 superchats aí para Cardoso. Um, eu acho que, apesar de ter colocado 2 S e dos 2 estarem combalidos, eu acho que é para ele. Carlos Henrique Santos. Cássio, comenta o fato do Ministério Público ter arquivado a denúncia que pedia a extinção da SAF do Bahia, alegando concorrência desleal e abuso de poder econômico. Não, E o outro superchat, só para já ler o outro, que é Ah. só uma saudação. Silas Silva, aleluia. Mesmo combalido, o Cássio está na live. Como o Cássio Zirpolo disse que estava combalido, vale por 2, mas esse foi para você. Eu tô doente aqui. Silas é um grande colega meu, um grande amigo lá da Rádio Sociedade, um craque também da comunicação, na parte técnica de mesa ali, de efeitos. E é ouvinte, várias vezes eu saio da rádio, às vezes quem está fazendo jogo em tubo, ele está acompanhando a live. É muito bacana. A live aqui do pod. Então, um cara que está sempre colado. Valeu. E fica, cadê você? Cornetou muito. Cadê você lá? Cadê você lá? Eu falei, tô aqui, Silas. Valeu, obrigado, Silas. Um abraço. Sobre essa questão do Ministério Público, é um negócio esdrúxulo. Um cidadão, que eu fiz questão de preservar o nome, né? Não faz sentido nenhum dizer o nome, ele entrou com a notícia de fato no Ministério Público e abriu um processo administrativo para tomar providências contra a SAF do Bahia. Ele, inclusive, acionou o Bahia Associação, tá? Contra a SAF do Bahia, porque ele alegou, entre outras coisas, abuso de poder econômico, concorrência desleal e desequilíbrio esportivo. Trouxe todo o histórico do Grupo City, o questionamento sobre a origem do dinheiro, o fato de que não tem fair play, o Bahia vai ganhar tudo e pipipi, popopó. E aí o Bahia teve que se defender, o Ministério Público pegou o processo administrativo, avaliou e, de maneira natural, arquivou. E o mais curioso é que um dos argumentos para o arquivamento, né, não acredito ter sido o principal, é que inclusive o Bahia sequer atingiu os resultados esportivos esperados nos seus primeiros 2 anos de SAF. Então, veja, eu achei tudo muito desproporcional e repito, a palavra é esdrúxulo. Né? Alguém acionar o Ministério Público com uma parada dessa, nesse nível, é lógico que aí eu sabia, né, que isso ia acabar virando resenha em boca de torcedor, porque vem aí a galhofa. Não sei quem é, não conheço a figura, não sei para que time torce, mas é evidente que aí isso vai se criar narrativa, é torcedor do Vitória, enfim, como está rolando aí na rede social, mas eu achei realmente que, mais uma vez, se passaram aí nessa relação do que é atribuição do Ministério Público e do que é razoável e do que não é razoável, né? Eu acho que o fair play financeiro, inclusive o que chamou atenção, que foi positivo, é que na defesa do Bahia, o Bahia se manifesta favorável ao fair play financeiro. E recentemente teve aí uma entrevista, uma enquete, né, direta com os clubes, e o Bahia não tinha se manifestado sobre, né, respondendo a enquete. Mas se manifestou aí, né, nessa defesa, dizendo que é favorável ao fair play financeiro. Que bom, né? Porque tem que ser mesmo. Senão a gente não vai ter um ordenamento das coisas aqui. Mas é isso, foi isso. A resenha tá rolando solta aí, com essa questão do Ministério Público, mas foi um caso esdrúxulo, que vai ficar mais de resenha mesmo. Vamos para frente. Valeu, Cardoso. Um abraço. Obrigado, velho. gente.